Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o capítulo 4 de Números e neste capítulo eu vou mostrar sobre a contagem das três grupos de famílias que pertencem à tribo de Levi e também sobre a tarefa de cada grupo de família. E então eu vou começar. A primeira parte é do versículo 2 ao versículo 20, que vai falar, que vai mostrar sobre a tarefa para o grupo de famílias, para a tarefa do grupo de famílias chamado Coate, esse grupo de famílias. E quais são as tarefas? As tarefas são carregar a arca da aliança com o véu, o altar de incenso, que é chamado também de altar de ouro, o candelabro e seus objetos, a mesa dos pães da presença e seus objetos e o altar de sacrifícios. Então, esses objetos, o grupo de famílias de Coate vai carregar. E antes que eles carregarem esses objetos, Arão e seus filhos deverão cobrir todos esses objetos para que eles não possam ver e nem tocar diretamente. A impressão que está é que eles não, se eles tocassem no pano não teria problema, né? Mas para carregar eles teriam que usar as varas. Então, os objetos tapados, está explícito isso na Bíblia. Então eu posso falar aqui para recapitular para vocês. Versículo 5: Arão e seus filhos retirarão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança, depois com couro e depois um pano azul. Então o pano azul é a identificação de que aquele objeto é a arca da aliança. No versículo 6, a mesa da presença, colocarão um pano azul e depois os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias, depois um pano vermelho e o cobrirão com couro. O couro também é dito por peles finas. No versículo 9, que é o começo, né? O versículo 5 o começo, 6 o começo. E no versículo 9, que é o começo dessa parte, dessa seção aqui, cobrirão o candelabro com um pano azul, as candeias, as tesouras, os apagadores e os jarros de suprimento de óleo, e depois uma cobertura de couro. Versículo 11, cobrirão o altar de ouro com um pano azul e depois com couro. Versículo 12, utensílios usados na administração do santuário. Eu pesquisei isso, e esses utensílios, pelo que eu pesquisei, é roupas de sumo sacerdote e sacerdotes, e embrulharão tudo isso num pano azul e depois com couro, e os colocarão num suporte para carregar. Versículo 13, tirarão a cinza do altar de bronze. Este altar de bronze também é dito por altar de sacrifícios, e estenderão um pano roxo, depois de ter tirado a cinza do altar. E depois disso, colocarão sobre o pano roxo os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, e depois uma cobertura de couro. Versículo 13. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele, o ele é o pano roxo, pelo que eu entendi, todos os utensílios usados na administração do altar.
de sacrifício. Está ali todos os objetos. No versículo 16, um outro assunto é sobre quem vai ser o responsável por todo o tabernáculo. E esse responsável por todo o tabernáculo é o Eleazar. E além disso, ele vai levar o azeite que é usado para a iluminação do incenso aromático, a oferta de cereal, o óleo e o óleo da unção. Agora, outra parte, do versículo 21 ao 28, é as tarefas dos gersonitas. As 3 cortinas internas, eles vão carregar. E essas 3 cortinas internas são a primeira cortina interna, de linho fino, e azul, e roxo, e vermelho. Também tinha desenhos de querubins. A segunda cortina interna era de pelos de cabra. A terceira cortina interna era de pelos de carneiro tingido de vermelho. A cortina externa era de peles finas, também chamada de couro. A cortina da entrada da tenda do encontro, eles também vão levar, com as suas cordas, né? As estacas da cortina da entrada da tenda do encontro, eu vou confirmar aqui, versículo 26. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas, e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os tecidos em seu serviço. Aqui não diz estaca, né? Chorei de novo aqui. 24. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que deve fazer e carregar. Parece que aqui está explicitamente que além de carregar, alguma coisa eles fazem. Só que eu pesquisei e esse fazer aqui não ficou claro para mim. 25. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar. Vão levar as cortinas externas também, com a cortina da entrada também, com as suas cordas e com todos os tecidos usados em seu serviço. Agora a tarefa dos meraritas. A partir do versículo 29, eles vão levar as armações, também chamadas de tábuas, revestidas de ouro. Faz parte da tenda do encontro. Os travessões, também chamados de cabos. As colunas, as que separavam o lugar santo do santíssimo. E pelo que eu me lembro, as da entrada da tenda do encontro também tinham umas colunas, né? Mas eu penso que deve ser isso, se não estou enganado. As bases que estavam debaixo daquelas tábuas do tabernáculo, e as colunas do pátio também, e as suas bases, e as suas estacas e cordas. Menos a coluna do pátio da entrada, a coluna da cortina que serve para as pessoas entrarem para o pátio, eles também levavam essas colunas, menos as cortinas, das cortinas de entrada, que era dos gersonitas. E depois tem a contagem. A contagem está aqui explicitamente, é só ler, né? Esse é o total de um grupo de famílias, o total de outro grupo de famílias e de outro grupo. Depois vai somar tudo. Uma observação que clã é grupo de família, né? Pode ser chamado assim.
O Levi é tribo, clã, grupo de famílias, e famílias são mais específicos. Então aqui quando disse, façam o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Pelos seus clãs e famílias. A impressão que eu tinha era que primeiro era fazer a contagem de clãs e depois o total daqueles clãs. Mas não é o total simplesmente, né? É o total. É o total de coatitas, de gersonitas e de meraritas. Não que seja o total de Amrão, de Izar, de Abrão, de Izar, de Hebron, não, é de coatitas. Então esse é o capítulo 4, espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo capítulo. Até mais, pessoal. Tchau. Mais uma coisa, pessoal. Então aqui no capítulo 4 está uma mensagem implícita da organização de Deus, de como o Deus Todo-Poderoso é um Deus organizado e que as pessoas aqui também que servem para Deus têm os seus dons, né? Então essa é a mensagem implícita nesse capítulo também, além da parte literal. Então é isso, pessoal. Eu encerro aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau.